Olha só quem está aqui comigo, gente, o doutor Maurício Fonteles. Tudo bem, doutor? Tudo bem, que ótimo estar aqui de volta. O doutor Maurício, ele deu uma verdadeira aula pra gente. Doutor, a repercussão foi grande, até porque o assunto é oncologia. Ah, isso, é de se esperar. Doutor Maurício, ele é pós-graduado em oncologia e nós falamos de uma maneira geral da oncologia. Sim. Só que, doutor, surgiram muitas dúvidas, as pessoas querendo saber sobre o câncer de mama, aproveitar que passou aí o Outubro Rosa, isso. Que também existe esse movimento na medicina veterinária, Sim, existe, né? Isso, doutor? Existe. Há alguns anos a gente vem conscientizando as pessoas com relação ao câncer de mama também entre os nossos animais de companhia, e a semelhança da medicina humana tem se pensado no Outubro Rosa veterinário também. Doutor, estamos cheios de dúvidas aqui para o senhor socorrer a gente. Pois não. A primeira curiosidade, muita gente pergunta, a maior incidência é em cadelas ou em gatas? Na realidade, a gente tem uma incidência maior em cadelas, né? Acredita-se que a incidência maior em cadelas, ela se dá pelo fato das gatas serem castradas normalmente mais frequentemente do que as cadelas. E como a castração, a gente vai já discursar sobre isso, ela é um fator preventivo para o câncer de mama, então a gente tem observado que o câncer de mama nas cadelas é mais frequente, talvez por esse motivo, e com uma pequena diferença, na cadela é mais frequente, mas na gata o câncer de mama é muito mais agressivo. Ele é um câncer muito mais maligno, muito mais perigoso do que na cadela. Tem essa característica, exatamente. Quando você tem câncer de mama em gata, normalmente é um câncer de mama com progressão muito mais agressiva do que na cadela. Então, acho que na cadela é mais fácil a cura, resumindo? Sim, na cadela, ela, por ser tumores de característica um pouco menos agressiva, os protocolos de tratamento são com prognóstico mais positivo do que nas gatas. Doutor, a gente costuma muito comparar aqui a medicina humana com a veterinária, acho que está cada vez mais parecida. Isso. Aí, no caso da prevenção, em casa, eu posso ver com a minha cadela, eu já posso ter um olhar mais clínico para poder levar, ou a prevenção é feita só no veterinário? Não, eu acho que a prevenção parte de casa, né? Apesar de que o papel do profissional é muito importante, mas o primeiro sinal, aquela primeira manifestação, normalmente se dá pelo contato dos tutores com seus animais. Qualquer aumento de volume na região das mamas, tanto de gatas como de cadelas, que aparentemente às vezes passa desapercebido, por exemplo, eu vi um pequeno nódulo na mama da cadela ou da gata, mas é muito pequenininho. Na realidade, esse é o primeiro sinal de alerta aos tutores. Apareceu qualquer manifestação de aumento de volume na mama, já é um indicativo a ser levado ao veterinário e a partir daí vai se tomar os protocolos de avaliação dessas formações nodulares. Uma pequena observação, as gatas e as cadelas não castradas, os tutores têm que ter mais cuidado. Aquelas que são castradas, a atenção é um pouco menor. Não castrou, observação redobrada. Mas de qualquer forma tem que ter sempre essa atenção. Sim, sempre essa atenção. Agora, quanto mais tarde você castrar a cadela, maior o risco de tumores mamários, então a atenção é maior, né? Aqueles animais que foram castrados muito precocemente, a atenção é mais relaxada. Aproveitando que o senhor falou em castração, então o senhor pode afirmar que castração é a melhor prevenção? A castração, baseado no que a gente tem observado pela incidência de tumores de mamas em cadelas e em gatas, a gente tem observado que a melhor conduta a ser tomada é a castração precoce, porque ela faz diferença sim. A gente tem estudos que demonstram que o fato de você tirar a atividade hormonal desses animais precocemente diminui o estímulo sobre a mama e isso previne o aparecimento de tumores mamários. Lembrando, isso não exclui, né? O paciente castrado, ele não significa que ele não vai ter, mas isso diminui muito a incidência, diminui a incidência consideravelmente, o que nos indica a castração precoce. Entre as cadelas e gatas, o ideal é que seja feito a castração antes do segundo cio, né? Alguns autores avaliam que é melhor antes do primeiro cio e alguns autores acham que entre o primeiro e o segundo cio. Então, no máximo, até antes do segundo cio desses animais, esses animais devem ser submetidos à castração. Entendi. Doutor, e se infelizmente chegar a ser diagnosticado, como é que deve proceder? Do mesmo jeito dos humanos? Químio, tudo? Sim. A terapêutica do câncer da cadela e na gata segue mais ou menos os mesmos protocolos humanos, né? Apesar de que na medicina humana você tem mais recursos. Mas basicamente é essa, avaliação, diagnóstico precoce, e esse diagnóstico precoce e avaliação precoce é que vão determinar se o melhor caminho é cirurgia ou só quimioterapia ou os dois consociados. O que a gente observa é que o diagnóstico precoce, quanto mais cedo você perceber a presença dessas nodulações na mama,
mais fácil vai ser o tratamento, melhor vai ser o prognóstico. Aí voltamos àquele assunto, prevenção é tudo, igual ao ser humano. Então, se você tiver a percepção de ver um pequeno nódulo que às vezes passa desapercebido, mas é só um pequeno nódulo. Não interessa. Fez um bom diagnóstico e precoce, normalmente esses mais ficam curados, às vezes com pequena intervenção cirúrgica, às vezes procedimentos menos invasivos. Diagnósticos tardios complicam o prognóstico e complicam também o tratamento. Entendi, doutor. Da outra vez eu perguntei, mas novamente a gente recebeu muitas perguntas sobre isso. Acho que é uma curiosidade geral. Anticoncepcional. Faz toda a diferença. Estudos têm mostrado que o uso de contraceptivos hormonais, né, tanto em gatas como em cadelas, aumenta a incidência de tumores mamários. Isso já é uma coisa meio que consenso entre os veterinários e é tanto que essas drogas vêm entrando em desuso no consumo entre os veterinários. Até que surjam drogas mais modernas, menos agressivas para a proliferação mamária, a gente contraindica o uso de progestagem porque existem trabalhos que mostram que os progestágenos podem ser indutores de neoplasias mamárias. Olha, gente, é o que eu sempre digo, quando o doutor Maurício vem aqui, é uma verdadeira aula, eu queria perguntar muito mais coisas e eu já vou aqui deixando ele se comprometendo para voltar, porque surgem muitas dúvidas, doutor. Sim, muito obrigada. E é uma coisa que está muito no nosso convívio do dia a dia, né? Quem não conhece uma pessoa que teve câncer de mama, agora lembrando, a gente deixa muito claro para todos os tutores, é que nunca se esqueça, a melhor pessoa, a prevenção começa em casa, na identificação dos patógenos de mama, nódulos, crescimentos anormais, uma coisa diferente do que está acostumado, e levar o seu veterinário. Leva o seu veterinário, a sua clínica de confiança, aquele veterinário que te acompanha. E se for ser necessário, esse veterinário não se sentir habilitado, ele vai encaminhar para um oncologista. Mas nunca se esqueça, o seu veterinário, a sua clínica é que pode lhe dar toda a orientação segura para que você possa proceder junto ao seu animalzinho tão amado. Doutor, mais uma vez, muitíssimo obrigada. E olha, não saiam daí, porque no próximo bloco a gente tem uma entrevista com o doutor Daniel Falcão sobre displasia coxofemoral.